Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, o Caçador de Heresias, Presbítero Pedrosa, para mais uma resenha desse grande universo neopentecostal. É impressionante. Você já participou de um culto estranho? Afinal de contas, você sabe identificar quando um culto se torna estranho? Ainda não? Então, pelo amor de Deus, não passe esse vídeo. Fique comigo até o final, porque neste vídeo eu vou lhe ensinar alguns passos para você identificar quando um culto se torna estranho. Muito bem, antes de falarmos alguma coisa sobre esta resenha de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal. Se inscreve aí no canal O Caçador de Heresias, um canal criado com uma proposta de fazer confronto contra os principais animais heréticos da plataforma e suas inovações, seus modismos que têm levado um grande contingente de pessoas à mais completa alienação pentecostal. Se inscreve, compartilha, deixe comentário, deixa aquele like maroto para ajudar aí o nosso trabalho, tá bom? Então assim, eu estou falando sobre culto estranho. Me mandaram esse vídeo aqui que a gente vai analisar ele juntos. Eu gostaria de toda a sua atenção aqui para essa pérola do reino de Zeus, tá certo? Na sua opinião, eu gostaria de saber de você. Você pode dizer com clareza que isso aqui é um culto ao Senhor? Se a sua resposta for sim, explique por quê. Tá entendendo? Porque, ao meu ver, isso aqui é um culto estranho, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos lá. É o quê, rapaz? É o quê, meu Deus do céu? É o quê, meu Deus do céu? Impressionante. Meu Deus do céu. Tá vendo aí? As pessoas dão crédito a esse tipo de manifestação, irmão. Dão crédito a esse tipo de manifestação. Pedrosa, como é que você pode aferir com clareza que isso aí é um culto estranho? A gente percebe muito quando o culto é estranho, quando este culto não segue princípios reguladores estabelecidos por Jesus, pelos apóstolos, para um culto cristão. Ou seja, quando não há nenhum vestígio de princípios reguladores bíblicos no culto, pode ficar certo uma coisa: isso aí é coisa estranha. É o primeiro ponto. Quando o culto não segue princípios reguladores. Segundo ponto, é quando você percebe que no culto existe algo que eu gosto de classificar chamado sincretismo religioso. Pedrosa, o que é um sincretismo religioso? É quando alguém de uma religião absorve traços culturais e religiosos de outras denominações, de outras religiões, traz para a sua e cria uma nova religião. Tá entendendo? Isso aí se chama sincretismo religioso. Vocês vejam que tá todo mundo de branco, tem um símbolo judaico lá no altar, né? Provavelmente deve ter aí uma réplica da Arca da Aliança e coisas dessa natureza. Me parece que eu já vi alguém ali com um talite, né? Que é aquele manto de oração, aquela túnica de oração e coisas dessa natureza. Ou seja, aí a gente pode ver características de outras religiões dentro disso aí que eles chamam de culto ao Senhor. Outra coisa também é o toque. Você veja que o toque é um toque padrão. Olha aí.
Tá vendo? Então, eu já vi muito esse toque em religiões de matrizes africanas. Então, não é somente aspectos judaicos, mas tem também aspectos de religiões de matrizes africanas. Me corrija se eu estiver errado, tá certo? Eu fiz um vídeo aqui recentemente falando sobre as candombleias de Zeus, onde lá a gente percebe a ação do macumbogélio. Não é o evangelho da graça, é algo relacionado, semelhante ali a religiões de matrizes africanas. Então, o culto se torna estranho por quê? Primeiro, não segue princípios reguladores de culto, né? A gente vê lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, né? Está aí na sua Bíblia, pode ler para você ver. Paulo orientando os cristãos acerca dos dons espirituais, Paulo ainda acrescenta nos princípios reguladores. Ele diz assim, irmãos, o que vocês devem fazer quando vocês estiverem reunidos, cada um de vós tem salmo, né? Isso que no caso seria um cântico espiritual, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, Paulo ali já começa a estabelecer princípios reguladores de culto, para que culto se torne culto, irmão. Tá entendendo? E não uma bagunça dessa aí. Um negócio estranho. Então, esse seria o primeiro ponto, quando ali no culto não se tem princípios reguladores. Segundo ponto, é justamente o sincretismo religioso, onde eles absorvem traços culturais e religiosos de outras religiões, trazendo para si e formando uma nova religião que não é o evangelho da graça. O outro ponto para finalizar é justamente o misticismo que eles atribuem dentro disto aí que eles chamam de culto. É um misticismo em coisas ou pessoas. Às vezes é a água ungida, a vela ungida, o óleo ungido, o sal ungido e por aí vai. Às vezes se mistifica até pessoas, simplesmente porque nestes tipos de culto, supostamente ele possui ali um dom espiritual, muito comum nesses meios pentecostais, negócio de profetada, né? Aí se mistifica a pessoa, se mistifica elemento. Então, misticismo, sincretismo e a falta de princípios reguladores são elementos que identificam que um culto é um culto estranho, não é um culto ao Senhor. Pode ser um culto a outra coisa que não é o nosso Deus. Eu gosto de citar esses assuntos. E você, cristão, você que me acompanha sempre aqui no nosso canal, sabe perfeitamente do meu posicionamento contra esse tipo de situação que está contaminando o nosso Brasil. Brasil afora, nós estamos vendo um avanço generalizado desse tipo de culto, irmão. É como se fosse uma praga, um câncer. Meu Deus do céu. Envenenando as mentes das pessoas, trazendo um outro tipo de evangelho que Cristo nunca pregou e nenhum dos seus apóstolos ensinaram. Eu vou explicar por quê. Um dia desse eu estava dando uma palestra falando sobre isso e eu disse às pessoas que estavam ali, eu digo, olha gente, ultimamente o diabo tem, de forma sagaz e perspicaz, produzido um estratagema, colocando na cabeça de pessoas que essas pessoas agora devem se tornar pastores. Pastores. Aí o caba sai de um movimento desse, recebeu uma profetada, sai desse movimento, aí aluga um boteco de aleluia, né? Uma garagem, um galpão, coloca 3, 4, 10 cadeiras lá dentro, um serviço de som, e agora ele se vê na posição de pastor e vai ensinar o quê? Às vezes a pessoa não sabe nem ler, não tem conhecimento de nada das escrituras. Olha, pregar a palavra de Deus, você não precisa ter conhecimento bíblico para pregar a palavra de Deus, mas para ser uma pessoa que vai exercer uma ação de ensino sobre outras pessoas, uma liderança sobre outras pessoas, você precisa primeiro ter um preparo para isso. Ah, Pedrosa, mas eu não sei ler e nem escrever. Mas você pode pregar o evangelho, não tem problema, filho.
pode pregar o evangelho. Pregar o evangelho não quer dizer que você seja um teólogo, não. Agora, para ser um pastor, você tem que ter pelo menos uma estrada, um discipulado com Cristo, para entender as nuances do evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? O que é a salvação? O que Cristo fez na cruz por nós? O que é a doutrina da justificação, a doutrina da santificação? Está entendendo? A doutrina do pecado e outras doutrinas fundamentais do cristianismo. Você tem que ter conhecimento disso para passar para as outras pessoas. Aí tem pessoas que estão aí dentro desses botecos de aleluia, esses ranchos de profeta, recebe a tal profetada, sai daí para mutar um tipo de denominação. E é aí onde mora o problema, que eu gostaria agora de encerrar com essa palavra aqui. Aí surge o evangelho segundo o criador da denominação. Ele ali, na mentalidade dele, vai pregar um evangelho, mas na mentalidade dele. Aí nisso, mais 10 botecos de aleluia surgiram. E cada um boteco de aleluia com uma mentalidade diferente de evangelho. Criado, fabricado segundo a imagem do criador da denominação. Irmão, isso é preocupante, irmão. Isso é preocupante. Você entra no boteco de aleluia, tá lá um tipo de evangelho, você fica olhando, acho que negócio é esse aqui? Vai no outro boteco de aleluia, a coisa já muda. No outro também a coisa já muda. Não tem um padrão, não tem uma ortodoxia. Não segue princípios reguladores que determinam que o culto seja culto. A minha preocupação é essa. Tá entendendo? E eu faço esse trabalho aqui de apologética para alertar você quanto a esse tipo de situação que tem contaminado a nação brasileira de uma tal forma, produzindo assim um contingente de pessoas alienadas do evangelho, analfabetas funcionais das escrituras e idiotas úteis de um sistema que não produz fruto. Pelo contrário, é o escândalo do evangelho. E tem gente que está apontando, rapaz, isso aí é evangelho, parece macumba. Isso aí é evangelho, parece espiritismo. Isso aquilo ali é evangelho, parece judaísmo. E o evangelho se tornando a cada dia mais vituperado. Se cumpre aí, né, o que Pedro falou na sua segunda carta, capítulo 2, assim como no passado surgiram falsos profetas, assim também no meio de vós surgirão falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Versículo de número 3, 2, né? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Veja, o caminho da verdade, que é o evangelho, vai se tornar blasfemado por causa das dissoluções dos falsos líderes, falsos obreiros, falsos pastores que introduziram dentro dos seus botecos de aleluia heresias de perdição. Tomemos cuidado, tomemos cuidado, tomemos cuidado. Você pode estar num boteco de aleluia desse, rodando, pulando, profetizando, expulsando demônio. Mas cuidado, para naquele dia não ouvir da boca do próprio Jesus Cristo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês que praticaram a mentira, a iniquidade. Aí pode até questionar, né? Mas Senhor, a gente fez tudo em teu nome, a gente rodou, pulou, marchou, se vestiu de branco, profetizou, expulsou o capeta. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, Mateus 7, versículo 22. Tome cuidado, irmão. Tome cuidado. Nem tudo aquilo que é amarelo e brilha é ouro. Está entendendo? Nem tudo aquilo que reluz é ouro. O capeta, para enganar, ele se transforma, se transfigura em anjo de luz. Tomemos cuidado, irmão. Vamos buscar discernimento da parte de Deus, pregar o verdadeiro evangelho da graça, para não cairmos nessas armadilhas de Satanás. Ok? Mas e você? O que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda? Deixe seu comentário aí no rodapé desse vídeo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Tá bom? Muito obrigado por ter permanecido comigo até este presente momento.
Presbítero Pedrosa, canal O Caçador de Heresias, um canal dedicado a fazer confronto contra os principais hereges da plataforma. Curta, comente, se inscreva, compartilhe e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe. Cante.